Ele foi um dos maiores pilotos que o Brasil viu dirigir nas grandes pistas pelo mundo. Ele não largou o automobilismo, mas sim saiu das pistas para migrar para o mercado empresarial. Eu tenho o prazer de receber André Ribeiro. O que é mais fácil, André? O mercado empresarial ou dirigir, estar nas pistas? Eu acho que são riscos diferentes, Rodrigo. Né? Quando a gente está nas pistas, o risco é o muro, né? Você bater no muro tem um risco físico. Sim. E, obviamente, no mundo empresarial, você sabe muito bem, tem outros riscos, né? É verdade. Tem o André, risco eu quero do coração. agradecer muito essa tua vinda aqui no programa. É um prazer para a gente receber. Viu? Prazer é meu. Bom estar aqui com você. A gente está falando de risco, né? Nas pistas, o risco, ele é até de vida. A gente teve recentemente um caso na Fórmula Indy, que foi, enfim, um caso fatal. E já no mundo empresarial isso não acontece. Mas como é que era entrar na corrida sabendo que você poderia não sair dali vivo? É muito curioso, né? Você comentou esse fato que aconteceu em Las Vegas, aí alguns meses atrás. Sim. Eu estava lá, né? Eu acompanho ainda a Indy por uma razão especial. Eu apoio a Bia Figueiredo, que é a única brasileira a competir internacionalmente, né, no mundo de corridas. Então, estava lá apoiando ela. E aconteceu esse terrível incidente. A repercussão disso no profissional, no piloto, ela é muito forte, né? E quando você corre, você acredita que, por mais que existam esses riscos, nunca vai acontecer com você. Você acredita mesmo? Eu sempre acreditei nisso, né? Todas as vezes que eu entrei na pista, mesmo no subconsciente, sabendo que existem os riscos, mesmo no consciente, conhecendo os riscos, você sempre acredita que aquilo nunca vai acontecer com você. Perfeito. Que aquilo é possível que aconteça com os outros e que, obviamente, você sabe e você toma todas as os cautelas cuidados necessários para que aquilo não aconteça. Mas o fato é o seguinte, quando acontece, isso mexe de forma muito forte. Sim. Porque é uma pessoa que está sempre muito próxima de você. Todos os competidores de uma corrida são pessoas que convivem muito próximo, seja fisicamente, porque está ali dividindo curva com você, claro, seja porque está fazendo as mesmas coisas, acaba comparecendo. Janta junto, almoça junto. Em vários eventos. Então, é muito forte emocionalmente quando um incidente desses acontece, né? É uma fatalidade, né? Você começou, na verdade, no automobilismo não tarde, né? Teoricamente, pelo histórico do automobilismo. Como é que foi essa paixão? Como é que isso surgiu para você? A primeira corrida que eu assisti na minha vida foi com 18 para 19 anos. Ao vivo, né? Ao vivo. Até então eu acompanhava a Fórmula 1, acompanhava outros tipos de corrida na televisão. Pela televisão. Acompanhava desde de menino, né? O Emerson, que naquele momento estava no auge na Fórmula 1 e migrando para a Fórmula Indy. Então, sempre gostei, mas nunca me envolvi, até porque dentro da minha família não tem ninguém envolvido com o esporte, não tinha ninguém envolvido com carro de corrida. Quando eu fui assistir minha primeira corrida de kart, eu me apaixonei. E aí resolvi entrar naquilo. Fascinou. E aí... Acho que foi uma coisa curiosa, porque na época você fazia faculdade, você estudava, você tinha outras coisas. E você, além de sair para a corrida, você foi atrás do teu patrocínio para a corrida. Ou seja, você começou a empreender desde aquela época, então. Porque, novamente, como eu comentei, né? Como na minha família não tinha ninguém envolvido nisso, não dava para ir pedir dinheiro naquela fase dentro de casa. Claro, né? claro. Pelo contrário, eu comecei escondido, ninguém sabia. É mesmo? Né? Só eu e meu irmão mais novo. Me conta pra gente isso. Então, só eu e meu irmão mais novo sabia. A minha família, nós somos 5 irmãos, né? Então, eu e o mais novo, eu sou o quarto, que me ajudava naquele início. Sim. Né? E usava o dinheiro, eu trabalhava já, eu fazia um estágio no Banco Safra, trabalhava e daquele dinheirinho que eu tinha, bancava o kart. Né? E ia indo. E foi tocando. Até que descobriram e quase que eu perdi o pescoço, né, em casa. Meu filho, o que você está fazendo? Bem e aí, assim. como é que surgiu tão rapidamente a Fórmula Indy? Como foi essa trajetória? Na verdade, você passou, não foi tão rápido, porque você passou por Fórmula 3. Mas conta pra gente o mais rápido possível essa trajetória. Eu fiz o caminho tradicional, que a grande maioria dos pilotos fazem, né? Que é o kart. Na minha época, a Fórmula Ford, que é uma categoria de base, né? o início do carro de corrida. Sim. Aí fui para a Europa. Fiz Fórmula Opel, Fórmula 3 na Inglaterra. Surgiu uma oportunidade de ir para o caminho da Fórmula 1 através da Fórmula 3000. Foi tenebroso, né? Porque a politicagem,
a forma falsa de interagir ali foi tão explícita que o meu encanto acabou. E, paralelamente com isso, o automobilismo americano estava muito intenso na Inglaterra, porque o Mansell tinha ido para correr na Fórmula Indy. Sim. E eu morando na Inglaterra, acompanhando aquilo tudo, eu falei, eu vou conhecer isso. Fui para os Estados Unidos e me apaixonei, porque é uma forma diferente de fazer automobilismo, né? O automobilismo americano é completamente diferente do automobilismo europeu. E me apaixonei pelo automobilismo americano, fiz Indy Lights e aí fiz Fórmula Indy. Fez Fórmula Indy. Aliás, esse ponto que você tocou era um ponto que o próprio Ayrton Senna, nosso glorioso Ayrton Senna, ele reclamava muito disso. Ele dizia que o que estragava esse mundo da Fórmula 1 e da corrida era essa questão política. Tem algum avanço? Eu acho que todo esporte é político. A gente está vendo aí o futebol chegando aqui no Brasil de forma, no formato da Copa do Mundo e essa imensa politicagem que existe. Mas a forma como nasceram o automobilismo nos Estados Unidos e na Europa, nasceram de formas diferentes. O automobilismo nasceu nos Estados Unidos, quem corria nos carros eram os mecânicos. Sim. Patrocinado pelos donos dos carros, pelos donos da equipe ou pelos fabricantes. Sim. Mas quem corria eram os mecânicos. Que eles não tinham nem esse custo, ele alinhava o carro para ele mesmo. Lá na Europa era diferente, quem corria eram os nobres. Então, o automobilismo europeu nasceu elitista. Perfeito. O automobilismo americano nasceu popular, nasceu democrático. Entendi. Então, até hoje, essas raízes são muito fortes. Na Europa, né, a Fórmula 1 ela é super fechada, ela é super elitista, ela é feita para a televisão, ela é feita para os paddocks. Né? Entendi. E ela é feita pelo show. E o público não tem acesso a nada. Hoje, se você comprar um ingresso e assistir a Fórmula 1, o máximo que você pode é sentar na arquibancada, ver os carros passarem e vai embora. No automobilismo americano é totalmente diferente. Você tem acesso a tudo. Você pode comprar o ingresso para assistir na arquibancada, para entrar no paddock, para entrar nos boxes. Os boxes todos são feitos, as garagens, de vidro, onde você entra e você encosta e você vê o piloto trabalhando. Olha só. O piloto é obrigado a passar, no momento que ele transita entre o carro dele e o motorhome dele, ele é obrigado a passar por dentro do público. Então, são formas diferentes de fazer o esporte. Interage muito mais, interage muito mais. Agora, você largou também essa carreira automobilística muito cedo, aos 31 anos. Por quê? Porque eu achei que chegou a minha hora. Né? É muito difícil falar isso, né? Mas o fato é que esse é um esporte de risco, né? E o risco está muito próximo. Quando você está lá dentro, você não acredita que aquilo acontece com você. Mas quando você vê um amigo se arrebentando aqui, quando você vê um outro perdendo a vida ali, e surge uma oportunidade para você dar um passo de aposentadoria, de encerrar aquele ciclo, sim, é muito importante você pegar. É muito difícil parar. Né? Esse foi o primeiro momento em que você pensou em parar ou você já tinha passado por isso antes? Não, nunca pensei em parar, até porque eu tinha um contrato de mais alguns anos, então a minha intenção era continuar. Né? Eu não tinha atingido a maturidade de resultados, de conquistas, etc. Mas você teve conquistas, Indianápolis foi uma delas. Sim, na realidade foi Michigan, nas 500 milhas de Michigan. 500 milhas de Michigan. Mas, enfim, eu imaginava que teria mais. Né? Só que surgiu uma oportunidade, né, de me associar ao Sr. Penske, ao Roger Penske, que é o dono da equipe que eu corria, um sujeito espetacular, né, um empresário único. E que aí segue até hoje essa associação. São 12 anos de associação? São. Na realidade, eu não tenho mais associação com o pai, com o Roger Penske pai. Hoje a nossa associação é com o filho. Perfeito. Mas que acaba sendo próximo da família. Sim, e isso é muito especial. Está na família. Agora, vamos então entrar nesse mundo empresarial. Você já vivenciava essa coisa, porque depois do Banco Safra, você que foi buscar seus patrocínios, né, para correr. Então você já tinha um pouco desse espírito da venda, da negociação. E como é que foi quando você migrou para o lado empresarial? Surgiu alguma novidade que você não esperava? Como é que foi, André? Um monte. Vários. E surge até hoje. Né? Continua surgindo. Aliás, nós vamos falar de algumas delas no próximo bloco. Eu acho que no mundo empresarial tem duas formas, né? Ou você tem um dom e você entra. Então, existem vários empresários que a gente conhece que não se prepararam, mas por um dom natural se tornaram grandes empresários, né? Tem um espírito empreendedor natural. Sim. E com isso evoluem. Né? E tem aqueles que se preparam. Claro. Eu não tinha nenhum dos dois.
né? Eu não tinha nem o dom e nem nem a tinha preparação. preparado. Então, muitas das coisas eu tive que aprender no sofrimento, né? Aprender nos erros, etc. Mas o mais importante... Mas você traz o background do esporte, né? Muito, muito, que é a base, né? A base é muito forte. A base do esporte, ela te dá vários atributos que são super importantes para você enfrentar o dia a dia. A força do trabalho, foco, planejamento... Não desistir nunca. Não desistir nunca. Não ter medo. Que, aliás, aqui no Brasil, se desistir, aqui você precisa não desistir nunca quase todo dia, né? Mas talvez a mais importante das coisas que você traz é o trabalho em equipe. Né? Muito legal. Então, obviamente, do mesmo jeito que o sucesso que eu tive nas corridas que eu venci ou nas categorias que eu passei, foram muito em função de uma equipe que eu tinha. Eu não ganhei sozinho. Sim, né? sim. E isso no automobilismo é muito forte. Você não ganha sozinho mesmo. E quando né? mas quando você foi para essa coisa de formar equipe, né? Para a gente poder entender isso, existia também aquela coisa do mito André Ribeiro, né? Isso te ajudou, te atrapalhou? Acho que mais ajuda do sujeito que vai trabalhar com você. Poxa, vou trabalhar para o André Ribeiro, nosso piloto. Como é que foi, André? Eu não sei se no lado empresarial para valer tem isso. Tá. Tem uma coisa difícil que foi para mim, né? Eu saía de uma atividade onde eu era uma referência. Claro. E passei para uma outra atividade que eu não era absolutamente nada. Né? Então, é difícil você migrar pessoalmente, né, emocionalmente, de um lugar onde você tem um respeito para um lugar onde você é totalmente desconhecido, né? E que não tem relevância. Sim. Então, essa fase é difícil. Como é que você conquista respeito nessa hora? Com resultado. É igual no esporte. Né? O esportista tem respeito pelos resultados que ele tem. É verdade. O empresário tem respeito pelos resultados que ele tem ou demonstra ter. Claro. Né? Pelo tamanho que ele assume, pela forma ética como ele opera. Então, tem várias formas de você criar esse respeito. Agora, isso você cria com time também. Né? Eu acabei tendo a felicidade de me aliar com pessoas, de estar com pessoas, de me associar com pessoas que permitiram esse crescimento todo que eu tenho hoje. E que vem com você até hoje, né? Isso é legal, né? Teu time continua muito com você. A gente acompanha... E o pessoal que trabalhou com você continua trabalhando com você. Isso é uma coisa interessante. Como é que você está fazendo hoje nessa questão de expansão, André? Uma das dificuldades no Brasil tem sido a questão da mão de obra. Como é que é para vocês isso? Bom, a gente, começando por cima, né? Hoje nós somos 4 sócios operando. Né? E esses 4 sócios que operam no dia a dia da empresa. São 4 sócios operando e são 4 acionistas também? Ou... São 4 sócios acionistas, né? Acionistas e operadores. E operadores. Então, nós dividimos as responsabilidades, né? E a partir daí que é formada a equipe, para baixo. Perfeito. Né? Ou vice-versa, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão no campo são mais importantes até do que nós que estamos ali só... o esporte é isso. Isso né? é algo que tem sido muito falado, né? Não é mais aquela questão da pirâmide hierárquica, né? Hoje é uma coisa que, na verdade, ela é flat, né? Ela é regular. Está todo mundo num nível hierárquico. E é importante você ouvir todo mundo também. Né? O esporte é assim. Né? Porque quando você vê, por exemplo, um time jogando ou um piloto correndo, você está vendo os jogadores ou você está vendo o piloto. Sim. Só que a estrutura que tem por trás deles, que fazem eles poder competir, você não enxerga. É verdade. E esse é o chão de fábrica. Né? O chão de fábrica é os jogadores no campo, é o piloto no carro de corrida. Só que a estrutura que tem por trás, o presidente do clube, os diretores, ou o presidente da equipe, os diretores, os engenheiros, que são quem estão por cima do negócio. Sim, sim. Né? Mas o esporte, quem aparece é quem está no campo, no chão de fábrica. E para manter esse time, a gente vai precisar daqui a pouco sair para um intervalo, mas para manter esse time, você tem um plano de carreira? Como é que você monta isso para assegurar realmente esse bom time? Bom, a gente está num processo super grande de transformação, né? De expansão. Então, nós começamos aí com 2 concessionárias e estamos indo para 24 hoje. Num espaço de tempo pequeno. Né? Então, é difícil imaginar que você consiga ter tudo estruturadinho. Claro. Não tem. Mas as pessoas vendo esse crescimento e vendo essa expansão, obviamente que existe um entusiasmo e uma clara visão de potencial de crescimento para cada um. Muito bom. Eu gostei dessa frase, viu? Eu gostei dessa frase. É difícil ter tudo organizadinho. E essa é a vida do empreendedor brasileiro, é por isso que é tão fascinante. A gente vai continuar com o André Ribeiro no próximo bloco. Continue por aí.
Eu espero que você esteja gostando do nosso programa. Eu estou agora com o meu HP EliteBook para convidá-lo a acessar o nosso site rbevocê.com.br. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Não perca tempo. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz. Voltamos na entrevista com o ex-piloto de Fórmula Indy, hoje um dos grandes empresários no setor automobilístico, André Ribeiro. André, eu adorei essa última fala tua, né? É difícil ter tudo organizadinho. Esse é um pouco do perfil do empreendedor brasileiro. Ao mesmo tempo que a gente consegue mudar muito fácil, tem uma coisa que tá migrando cada vez mais, que é a profissionalização da gestão, a governança corporativa. Hoje, com 24 concessionárias, eu acredito que seja uma tendência cada vez maior do grupo. Como é que você está nesse momento de gestão da empresa? Bom, como eu comentei com você, nós somos 4 sócios que operam. 3 deles têm uma vivência muito grande corporativa. Né? Então, trazem essa vivência, trazem essa experiência. E, obviamente, a gente está olhando com uma atenção enorme para evoluir cada vez mais dentro disso. Até porque no nosso segmento é natural que não seja assim. Sim. Né? Porque, originalmente, as concessionárias de automóveis sempre foram familiares. Sim. E, em geral, os grupos familiares não têm essa exigência ou essa característica de uma governança corporativa eficiente ou pelo menos explícita, né? Sim, até porque eu até quero saber disso, quero saber se vem novidade por aí, qual é o projeto de expansão. Mas você começou na época em 99 com a Honda, André Ribeiro? Não, começamos com a Chevrolet e com a Toyota. Ah, Chevrolet e Toyota. Começou com Chevrolet e Toyota, foram as 2 marcas e hoje são 9 marcas no total. Como é que é feita a escolha de cada marca? Não, desde o início, a gente tinha uma filosofia, que é uma filosofia do Sr. Penske, né, que nós trouxemos para cá, adaptamos para cá, de operar do meio para cima. A gente acredita que, operando as marcas que estão crescendo, a gente vai ter um potencial de crescimento maior. Perfeito. E, obviamente, é isso que vem acontecendo, né? A entrada de inúmeras marcas no mercado brasileiro, o mercado brasileiro crescendo, e essas marcas estão surfando essa onda positiva. E aí vocês escolheram São Paulo e também o Paraná. Vocês expandiram o Paraná. Foi uma questão geográfica ou uma questão de oportunidade? Foi geográfica, oportunidade e raízes familiares. Né? Tá. A família do meu pai é de Curitiba, é do Paraná. Tá. Né? O Paraná tem uma posição estratégica em relação ao Brasil. Né? Sim. É um estado próximo de São Paulo, então fisicamente é conveniente. Claro. Tem esse relacionamento lá familiar, então uma facilidade de entrar no mercado, de se relacionar com as pessoas, etc. Então, sim, a junção disso tudo fez com que a gente fosse para lá. São 24 concessionárias, dentre elas todas as marcas. Qual a marca que você mais tem concessionárias hoje? Hoje nós somos o maior concessionário Honda do Brasil. O maior concessionário Honda do Brasil. Quantas então, são? Nós somos 4, mas somos o maior volume de vendas da Honda do Brasil. Perfeito. 4 em 4 cidades diferentes. Isso. Uma no ABC, São José dos Campos, Guarulhos... E São Paulo. E uma Santo André, São Bernardo, São Paulo e Guarulhos. E você tem BMW, tem Land Rover. Como é que estão? A gente vê cada dia mais rodando BMW, Land Rover na cidade de São Paulo, enfim, no Brasil de modo geral. Como é que agora, nessa questão do IPI,
fica essas marcas, os importados? São 30%, é muita diferença. O carro que custava R$200 mil vai custar R$260 mil. Teoricamente. Teoricamente. Né? Ainda a bola de cristal ainda não está muito clara nessa história, né? Porque algumas montadoras já anunciaram que não vão aumentar seus preços, né? Que vão absorver esses 30% através de redução de custos, através de diminuição nos seus lucros, enfim. Algumas já anunciaram isso, outras anunciaram que vão repassar parte disso. Mas o fato é que esse assunto não está muito claro ainda, né? Até o dia 15, que é quando efetivamente começa a valer essa nova regra do imposto, sim, existe uma expectativa muito grande na nova... em alguma mudança? Nas novas mudanças que vem aí na regulação do setor automotivo. Agora, isso vinha sendo conversado? Vocês tinham alguma ideia que isso pudesse acontecer? Como é que foi essa mudança? Não, existe, obviamente, sempre existiu uma especulação de dois lados, né? Sim. Do fato do brasileiro achar que os impostos são muito grandes nos seus carros, sim, né? Existe aí uma comparação, quando você compara o preço dos carros no Brasil com a Argentina, com o México, carros vindo dos mesmos lugares. Então, sempre houve, e acho que vai continuar existindo, uma comparação do público brasileiro, do consumidor brasileiro, em relação ao que nós consumimos aqui e o que a gente paga, versus o que se consome em países próximos, fronteiriços em alguns casos, e quanto a gente paga, né? Agora, no lugar de subir e aumentar a tributação para o importado, o que a gente precisava fazer era uma reforma de redução da carga do que é produzido aqui no Brasil. Né? Acho que esse seria o caminho ideal. Mantém o importado do jeito que está, mas reduz a carga para incentivar a indústria brasileira. Né? Você não incentiva subindo a do outro, incentiva diminuindo aqui. Se a gente entrar nesse assunto, a gente vai ficar aqui muitas e muitas horas, né? Porque, com certeza, esse é um assunto muito delicado, né, para nós brasileiros, porque a gente sofre, sejamos quem for, o que a gente fizer, a gente é impactado por uma carga tributária absurda. Que, aliás, André, esse era um dos discursos da presidente Dilma. Ela tinha isso como plano de governo, que era a questão das reformas. Aliás, não só reforma tributária, como reforma trabalhista, reforma política. E a gente não viu isso acontecer até agora. Você acha que no segundo ano de governo, de repente, pode acontecer? Você acha que o Brasil deve evoluir numa simplificação tributária? Será que meus filhos vão ver? Será que meus filhos vão ver? Porque você ouvia isso quando era criança, é isso? Não, porque felizmente ou infelizmente, o Brasil tem características muito próprias, né? Sim. E, infelizmente, porque muitas dessas características são negativas. E felizmente, porque algumas dessas características são positivas, sim, né? Sim. Mas o fato é o seguinte, mudar uma coisa tão complexa como essa vai ter que ser uma ruptura que eu não sei se tem alguém hoje capaz de criar essa ruptura. Sim. Né? A gente mudar o modo operante, como as coisas funcionam hoje no Brasil, sejam politicamente, fiscalmente, enfim, é muito complexo. Né? A gente teria que ter alguém muito especial, com uma força política, institucional, de opinião pública muito grande, para fazer isso acontecer. E aliás, não sei se existe essa pessoa hoje no Brasil. Você acha que falta liderança política hoje? Eu não sei se eu tenho competência para falar do assunto político, né? Porque o meu envolvimento político é extremamente superficial. Mas é claro, principalmente convivendo internacionalmente, que a gente tem características positivas no nosso modo, mas características negativas. Nesse momento extremamente feliz que o Brasil vive em relação a outros países, em relação ao mundo, principalmente sim, ao mundo chamado desenvolvido, se a gente tivesse um formato mais estruturado, a gente podia estar evoluindo de uma forma muito mais rápida, né? André, qual a estratégia para 2012? Vem novas concessionárias por aí? Bom, primeiro a gente tem que ver o que vai acontecer, né, com essa coisa de IPI, de importados, etc. Apesar de a gente operar fortemente nos carros nacionais, ou nos carros... Hoje, basicamente, 50% para cada lado. E você tem marcas crescendo, investindo pesadas no Brasil. A Nissan está fazendo um trabalho espetacular, a Renault está fazendo um trabalho espetacular, anunciando novas fábricas no Brasil, aumentando a capacidade de produção que ela já tem aqui dentro. Sim. Então, não há dúvida que essas montadoras vão crescer. Tem produtos bons, tem ótimos lançamentos, mas o mercado vai ter uma acomodação nesse próximo ano. Né? A gente tinha aí novos entrantes entrando de forma muito
intensa, vão continuar nesse crescimento? Deve recuar. Vão recuar um pouco? Isso a gente só vai saber na hora que entrar o ano que vem. O que mudou no perfil desse consumidor para você e o que muda na estratégia comercial? Olha, a gente está vivendo uma coisa super bacana, que é essa migração. Sim. Né? Hoje, há alguns anos atrás, quando você entrava dentro de uma concessionária Honda, por exemplo, o sujeito que comprava um Civic era o cara que já tinha um Civic e estava mudando por um ano mais novo. Ano, tá. Né? Hoje, você está vendo uma imigração total. O cara do Civic ele quer montar num Accord. O cara da Honda quer ir para a BMW. E isso é muito bacana você poder ver que as pessoas estão tendo acesso a coisas melhores do que elas tinham, a coisas superiores do que elas tinham. Não é simplesmente você, eu vou mudar para um modelo mais novo do carro que eu tenho, do segmento que eu estou. Não, ele está subindo. Né? E isso acontece desde lá de baixo. Sim. Quem tinha motocicleta está indo para um carro econômico, né? Quem estava com um carro econômico, o chamado popular, está indo para um carro 1.4, 1.6. É verdade. E sucessivamente para cima. Eu acho que isso é o mérito das boas decisões que o Brasil tomou nos últimos anos de fazer com que essas classes todas migrassem para cima. André, eu quero aqui bater um papo um pouco mais rápido com você em alguns assuntos. Você tem ídolo? Muitos. No esporte, vários, né? Quem o Ayrton foi um grande ídolo para mim, o Emerson foi um grande ídolo para mim. Todos os pilotos que venceram, o Piquet também, cada um com a sua característica, foram grandes ídolos para mim. O que mudava entre esses ídolos? O que você mais apreciava em cada um deles? O Emerson tem uma capacidade incrível de ser querido, até hoje. É verdade. Né? É um cara que irradia alegria e felicidade. É verdade. O Ayrton, uma competência profissional incrível, né? Uma retidão, um cara correto. E o Piquet, aquela pessoa que consegue, com uma flexibilidade imensa de ser, conquistar o objetivo dele. Né? Um cara que tem uma malandragem produtiva, que eu acho muito bacana. Uma indicação para um livro? Olha, eu estou curtindo demais esse livro do Steve Jobs, que está super atual, né? É um assunto bacana e que tem aquilo que a gente falou logo no começo, um cara que começou do nada, né? De uma família que eu poderia até dizer desestruturada, né? Porque na realidade a família dele não era dele. É verdade. E conquistar o que ele conquistou, porque, na verdade, da forma ele como abdicou conquistou. até da saúde para se dedicar a um sonho maior, né? Então, uma pessoa, era um ser diferente, né? Está sendo uma leitura interessante. Steve Jobs, ok. Um filme? Um filme, eu estou doido para assistir esse Amanhecer, não assisti ainda. Amanhecer? Porque na realidade a razão pela qual eu estou querendo assistir é o seguinte, minha esposa é americana. O filme foi filmado no Brasil. Sim. Ele anda de Volvo, carro que a gente vende. Carro Então que vende. eu estou doido para assistir esse filme e vou te falar depois. Eu vou te falar que esse é o filme que a Mariane, minha esposa, tá louca para assistir no cinema. Ela acompanha isso enfim, é a vida dela ali. Ela assiste muito isso, ela vai adorar saber que também você quer assistir. André, se hoje você tivesse a caneta da Presidente Dilma, qual seria a sua primeira iniciativa? Primeiro, que eu não sei se eu teria coragem de sentar naquela cadeira e pegar aquela caneta. Eu acho que é menos arriscado correr umas 500 milhas com um carro de 3 rodas do que sentar naquela cadeira. Hoje, essa foi uma boa resposta. Essa foi a primeira resposta nessa tão franca. Eu acho que foi uma resposta muito franca. André, quero agradecer a tua presença aqui. Acho que foi muito divertido o nosso bate-papo e espero que você possa voltar outras vezes aqui. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Obrigado. E esse foi o nosso papo com o ex-piloto, sempre piloto e empresário André Ribeiro. Espero que você tenha gostado. Agradeço o seu carinho, também, é claro, a sua audiência. E eu te espero de domingo a sexta-feira, sempre às 11h30 da noite. Até lá.